Palestra dada por Dascalos em 25 de setembro de 1990. Ontem falamos sobre o duplo etérico do corpo material, precisamos explicar mais. O que é o duplo etérico? Nenhum arquiteto pode começar a trabalhar na construção de uma casa sem ter um plano e dar instruções. E então, depois de ter um plano e explicar o que esse plano significa, os trabalhadores começam a construir. Qual é o plano que concerne a um ser humano? O ser humano como ele é. O plano divino é o que chamamos de homem celestial. A ideia de homem, que está na sabedoria total do ser infinito. Esse plano está lá, o homem divino. Então, de acordo com esse plano divino, sob a supervisão do ser infinito como o Espírito Santo, os santos arcanjos estão construindo os corpos de um ser humano. Os corpos de cada um de nós. Agora, onde eles constroem esses corpos, um corpo material com seu duplo etérico dentro, um corpo psíquico, novamente com seu duplo etérico, e um corpo mental, o corpo noético, novamente com seu duplo etérico, quero dizer o molde, dentro do qual um corpo será construído? Eles estão trabalhando de acordo com o plano que chamamos de ideia de homem. Onde estão esses trabalhadores? Ninguém pode vê-los a menos que desenvolva sua autoconsciência para níveis mais altos de percepção. Desenvolvendo a consciência para a autoconsciência. Então, é claro, ele pode entrar em contato consciente, com esses trabalhadores. Esses trabalhadores são os arcanjos dos elementos. Claro, até mesmo a ciência ortodoxa agora conhece esses elementos, 4 elementos, matéria, terra, fogo, água e éter. Você pode lhes dar outros nomes, o que importa para nós é que eles existem e que funcionam. Temos as combinações desses elementos de acordo com a sabedoria total dos arcanjos dos elementos. Agora, a ciência diz que há 72 combinações ou algo assim. Bem, você pode ler o que eles acabaram de inventar. Sabemos que sempre há um plano divino a ser seguido. E esse plano divino é o que chamamos de círculo de possibilidades. Nada pode escapar do círculo de possibilidades, aquele círculo de possibilidades que chamamos de homem, através do qual todos os corpos humanos, masculinos e femininos, são construídos. Nenhuma escapatória. De acordo com o círculo de possibilidades de qualquer outro ser vivo ao nosso redor, novamente, imutável, todas as formas vivas desse tipo são construídas com precisão. Um homem não pode se relacionar com uma mulher e dar à luz um cachorro, ou dar à luz um coelho. Nós damos à luz um menino ou uma menina. Há um ser humano. Nada pode escapar do círculo de possibilidades de seu tipo. Estudando isso, chegamos à conclusão de que por trás de cada expressão de vida no mundo está a sabedoria total de Deus. De Deus. Chame de superinteligência, se preferir. Não podemos negar a existência dessa superinteligência. Se você não pode entendê-la de uma maneira diferente, chame o ser infinito de inteligência superinfinita. Podemos alcançar esse estado. O que é inteligência agora? A inteligência tem uma forma? Se ela não mostra nenhuma forma para nossos olhos materiais, isso não significa que não seja energia, uma força, contendo nela a sabedoria total. Somente com um pensamento claro podemos chegar às conclusões sobre a sabedoria total do ser infinito. Voltando à nossa natureza agora, a natureza humana. Místicos de todos os tempos que entraram em contato com os trabalhadores, isso significa os santos arcanjos dos elementos, puderam vê-los, descrevê-los todos da mesma maneira e dizer como eles se expressam. Cada um desses arcanjos tem uma cor separada e uma classe separada? Sim. Definitivamente. Mas, o que são cores? Sabemos que 7 cores formam a cor branca, o que chamamos de cor branca ou, o que chamamos de luz. Há muito mais análise para que isso seja compreendido. Definitivamente. Se a cor branca é o ser absoluto, todos os outros seres estão no ser absoluto. Mas, cada cor tem sua expressão distinta. Claro, todos os místicos do passado e até mesmo agora podem conhecer essas expressões das ordens dos arcanjos. A expressão dessas ordens dos arcanjos é sua cor, em todos os universos, não apenas no universo material, pela luz. O que é luz? O que queremos dizer com luz? O que a ciência ortodoxa diz agora? A luz é uma certa taxa de vibrações. Vibrações acima dessa taxa não são visíveis como luz. Vibrações abaixo dessa taxa não são visíveis novamente. Os cientistas as chamam de raios ultravioleta e ultravermelho. Eles os chamam de raios Franklin e lhes dão outros nomes. Mas, o que eles sabem é uma pequena parte limitada dessas faixas de vibrações do éter, que chamamos de luz. Então, quando há escuridão em algum lugar, suponha que fechemos tudo ao redor nesta sala, em uma noite escura, sem sequer a luz das estrelas, você diria que é completa escuridão. Eu pergunto a você, há luz ali? Para os olhos materiais, não, porque eles não podem receber taxas mais altas de vibrações do éter, que chamamos de luz. Estou dizendo que há muito mais luz do que você pensa que é a luz emanando de um objeto material, que é o Sol, ou sua reflexão, que é da Lua. Há luz, mas, por enquanto, você não tem os meios para concebê-la, vê-la e entendê-la. Agora, vou perguntar a você, às vezes, quando você está dormindo e seus olhos estão fechados, em uma sala escura, você pensa que vê um sonho adorável e muita luz, uma paisagem adorável. O que é essa luz? De onde vem essa luz? Seus olhos materiais estão fechados. Você dirá, e sim, mas, estamos sonhando. O que significa sonhar? Há luz no que você chama de sonho? Então, isso significa que há algo além do que você chama de luz e de ver com seus olhos materiais. Luz para os seres humanos, enquanto eles têm seus olhos materiais abertos, é apenas uma faixa muito, muito limitada de vibrações.
Agora, no símbolo da vida, geralmente o pintamos em um fundo preto. O que é esse fundo preto? A superluz, que não é vista com os olhos materiais. Claro, mas não pode ser revelado. Não há lugar onde não haja luz, porque Deus é luz. Como Deus é, a luz é, uma vez que Deus existe, a luz existe. Assim, a luz está em toda parte. No credo cristão, chamamos Deus de luz, para Cristo, dizemos a luz da luz. Isso, é claro, é relativo. Essa luz, naturalmente, não é a vibração etérica de uma faixa muito limitada que emana de um objeto material como o Sol. Agora, quando você se encontra no chamado plano psíquico, no lugar para onde iremos, porque é um lugar, dá a sensação de lugar e casas, montanhas, rios, mares e tudo que encontramos no plano material, o plano psíquico também é assim. O lugar onde aqueles que a passam se encontram. Porque, como eu disse, não existe algo como a morte. É uma continuação da autoconsciência. Então, no plano psíquico, um sol emanando luz? Se você pensar em um sol, lá estará emanando luz. Mas, esse sol não está no plano psíquico, ele está na concha em que você está vivendo. Não no plano psíquico. Então, de onde emana a luz no plano psíquico? De todos os lugares. De cada molécula psíquica. Tudo no plano psíquico é autoluminoso, e é isso que todos, que podem se mover no plano psíquico autoconscientemente, afirmam. Porque, essa pessoa sabe, seja ele um hindu ou um europeu. A descrição é a mesma. Todo o plano psíquico está em luz. Queremos dizer que tudo lá é luz? Eu não disse isso. Tem formas, mas são autoluminosas. Não é fácil explicar em palavras o que é o plano psíquico. Agora, onde está o plano psíquico? Definitivamente ocupa um lugar no espaço. Aqueles que podem descrevê-lo sabem que está dentro da Terra ou, melhor, a Terra está dentro desse plano. Todo o planeta, a superfície do planeta, e muitos milhares de quilômetros ao redor do planeta. Mas, o plano psíquico da Terra material não toca os planos psíquicos de outros corpos celestes ou do Sol. Da mesma forma, seu corpo psíquico não toca o corpo psíquico de outra pessoa, que está a uma certa distância. Aqueles que dizem que, quando a passarem, se encontrarão em outro planeta estão enganados. Ninguém pode deixar o plano psíquico do planeta e ir para outro. E, ninguém, com um corpo psíquico, jamais deixou o mundo psíquico do planeta para visitar outros lugares ou outros corpos celestes. Além disso, o plano psíquico do nosso planeta está dentro e ao redor do nosso planeta, material, mas não toca as contrapartes psíquicas de qualquer outro corpo celeste. E quanto ao plano noético agora? Onde está o plano noético do nosso planeta? O planeta está dentro dele, da mesma forma que o plano psíquico está dentro do planeta. Mas, ele se estende muito mais do que o plano psíquico do planeta, e o corpo psíquico de todo o sistema solar é um. Não sei se o mundo noético do sistema solar toca outros sistemas solares em nossa galáxia. Não posso dizer. Alguns dizem que sim. Alguns permanecem em silêncio. Prefiro ficar em silêncio. O que eu não sei por experiência própria, eu não digo. Um homem que pode viajar com seu corpo noético, o corpo da mente, pode deixar o planeta e visitar qualquer outro planeta do nosso sistema solar. Até o Sol. Isso é claro. As contrapartes noéticas do sistema solar estão juntas. Onde estão os arcanjos dos elementos trabalhando? Em todo lugar. Porque eles têm a superconsciência arcangélica que vai além da concepção de lugar-espaço. Claro, isso não é fácil de entender pela inteligência humana, a menos que alguém, um místico, alcance esse estado de superconsciência para ser capaz de se libertar dos 3 corpos, de ter as 3 exossomatoses. Mas como esse místico pode explicar suas experiências para você? Não existem palavras. Além disso, como você entenderia coisas que não conhece? Tentar explicar em vão o que está além do plano noético. Ainda assim, há outros que podem explicar isso para você e, quando você retornar através do cérebro material como autoconsciência, como uma personalidade, você pode saber, mas você não pode dizer, você não pode expressar, você não pode explicar. Quem são esses? Seu anjo da guarda e os arcanjos dos elementos. Mas, primeiro, em você mesmo, você deve desenvolver a superconsciência para estar em alto contato com esses arcanjos. O que eles têm a nos ensinar? Eu lhe digo, de muitas coisas que os seres humanos não podem lhe ensinar, porque agora você pode entrar na aura deles e participar de sua sabedoria através do que eu disse, sintonia, no começo e, depois, pelo que eu chamo de Aet Amen. Sintonia significa estar em harmonia com eles. Aet Amen significa se tornar um deles, assimilando sua autoconsciência à autoconsciência deles. Acredite em mim, esse é o privilégio da alma humana, de Deus, sua alma-espírito. Então, o que você é? Você não é apenas sua personalidade do dia presente com desejos, fraquezas, sem conseguir nem mesmo pensar direito, estando em confusão. Você é Deus. Em sua autoconsciência, você pode desenvolver o que eu chamo de autossuperconsciência. Mas isso precisa de trabalho. Muito trabalho. Muitos anos de trabalho. Muitos séculos de trabalho. Porque o desdobramento, em vocês mesmos, quem é esse eu, não é aquela personalidade com um nome. Seu eu é sua alma. Você precisa obter a autorrealização para saber quem você é como alma. Para sentir e alcançar essa parte, é necessário deixar o corpo material e a personalidade do dia presente, seu nome, sua posição e seu modo de vida? Não. Desdobramento não significa perda.
Desdobramento significa ganho. Você não tem que perder nada. Você ainda é você. Mas, você, mesmo como uma personalidade com um nome, é claro, suas expressões serão diferentes agora, não será estúpido e guiado por fraquezas humanas. Em suas expressões haverá muita diferença agora. Mas, mesmo assim, se você quiser lembrar das coisas que cometeu e que lhe deram prazer, você pode vivê-las novamente, se quiser, mas quem gostaria? Ninguém gostaria. Vendo a luz, ninguém gostaria de estar na, como você chama, escuridão da mente. Porque isso é escuridão da mente, ou ilusão. De uma maneira um pouco mais ampla, eu descrevi para vocês, como vocês mesmos, a autossuperconsciência. Agora, devo lhes dizer algo sobre as dimensões. O que são as dimensões? Você nunca entenderá os mundos da existência a menos que saiba o que são as dimensões. Um ponto noético. Desenhe um ponto em um pedaço de papel. Não importa o quão pequeno ele seja, ele não pertence à primeira dimensão. A primeira dimensão é um ponto noético. Em um ponto noético, não há movimento. Nenhum movimento pode ser observado. O que é a segunda dimensão agora? A segunda dimensão é noética, uma representação de uma superfície. Não a superfície. Claro, se eu lhe disser, olhe para esta imagem. Que linda! Uma boa pintura. Você verá e entenderá o que essa imagem representa. A imagem não é da segunda dimensão. A representação da imagem é. Vou tentar fazer você entender isso melhor. Suponha que você esteja em pé diante de uma janela aberta, de frente para o mar e olhando para ele. Você vê um lindo barco com velas brancas se movendo. Um pintor o pintou outro dia e você já tem essa imagem na parede perto de você. Agora você está olhando para ambos. O barco que vi na imagem é o barco que vejo agora. Mas o barco que vejo pela janela é tridimensional, é material. Eu o vejo se movendo, posso ouvir as ondas, posso até sentir o vento movendo. Mas, na representação dele na imagem, você o vê apenas inclinando-se um pouco, o barco na imagem, imaginando o vento e como ele se move. Você vê a representação de qualquer coisa no mundo material, que é o mundo de 3 dimensões, representada como uma superfície. A representação é a segunda dimensão. Não há movimento na segunda dimensão. No entanto, a partir da segunda dimensão você pode obter significados. Certas concepções. Agora, você tem um mundo de 3 dimensões. É o que você está vivendo agora. É o que você chama de mundo material. Tudo o que existe no mundo material tem comprimento, largura e altura. É por isso que é chamado de mundo de 3 dimensões. Você pode chamá-lo de sólido. Líquido. Gasoso? Sim, mas não é visível. Você pode conhecer o mundo de 3 dimensões estudando física. Agora, o que é um mundo de 4 dimensões? Um mundo de 4 dimensões, descrito como estando dentro da Terra, ao redor da Terra e muitos quilômetros ao redor da Terra, é composto por 7 planos, e cada um deles por outros 7 subplanos. Esses planos dão a sensação de lugar. Qual é a diferença agora entre os mundos de 3 e 4 dimensões? A sensação de espaço é anulada, mas não a sensação de lugar. Isso significa que um lugar no plano psíquico pode ocupar, no espaço, todos os outros subplanos do plano psíquico sem se misturar. Quando você se encontra em um subplano no plano psíquico, não é um problema de movimento, mas sim de sintonizar-se com as vibrações desse subplano. Isso é bastante difícil de entender, a menos que alguém lhe ensine como fazê-lo. Agora, vou lhe dar algo que você conhece no plano material. Algo que não muda a natureza das coisas, mas anula a sensação de lugar e espaço. Em um quarto, você tem todas as estações de rádio que pode receber. Elas estão aqui. Você não pode ouvi-las, mas, se tiver um rádio, pode captá-las aqui, sintonizando o rádio nessas taxas de vibrações. Você pode captar qualquer estação aqui neste quarto. Não há necessidade de elas se moverem para cá e ocuparem este espaço, porque elas estão transmitindo. Assim, através da transmissão, você pode captá-las aqui e neste espaço, neste quarto, neste lugar, sem se misturarem. Você pode apenas sintonizar seu rádio agora e ouvir um discurso como se estivesse lá. Ou pode ouvir uma orquestra. Ou outra coisa. Não há necessidade de se mover. Não há necessidade de mudar de lugar, mas de mudar a sintonia. Então, em qualquer lugar e aqui, você pode captar as transmissões. Tal é o mundo psíquico. Em um espaço considerado, estão todos os subplanos, todos os paraísos e todos os infernos no plano psíquico. É uma questão de sintonizar-se com eles para estar lá e se encontrar lá. Não é uma questão de movimento. Quando uma pessoa passa para o outro lado, não pense que há arcanjos punitivos para agarrá-la e dizer, venha aqui. Este é o registro. O livro. Você fez isso e aquilo. Você merece entrar neste inferno, ou desfrutar deste paraíso, ponto. Não. Você simplesmente se encontrará onde merece estar. Suas vibrações do seu corpo psíquico sintonizarão com aquele subplano específico do plano psíquico, e você se encontrará no subplano psíquico com o qual está vibrando agora. Ninguém que passa para o outro lado pode se encontrar em qualquer paraíso ou inferno que ele já não esteja agora. Ele se encontrará lá com as mesmas paixões, com o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir como está agora no corpo material. Só que ele encontrará essas coisas um pouco mais intensas agora. Não há mudança lá. Claro que há. Assim como há mudança em qualquer coisa no plano material, há mudança lá também.
Mas, quem fará a mudança? Sua compreensão e sua disposição. Estou dizendo isso a partir da experiência dos ajudantes invisíveis. Ninguém pode manter alguém em um inferno contra sua vontade. Mas, como alguém pode sair do seu inferno se sente que seu inferno é seu paraíso? Esse é um ponto. E a outra coisa, é claro, como se pode fazer alguém mudar? Da mesma forma que ele faria aqui na Terra. Suponha que alguém queira mudar de casa e viver de uma forma melhor neste plano material. O que uma pessoa tem que fazer? Levar essa pessoa a outra casa maior e melhor, com mais facilidades e conforto, para que ela possa ver, e então, ela mesma, compará-la com o lugar onde está vivendo agora. Ou mostrar-lhe uma casa ainda melhor em um lugar melhor, perto do mar ou das montanhas. Mostre-lhe 3 ou 4 e ela fará a comparação. Se você perguntar aonde gostaria de viver agora, ela dirá eu gostaria de viver lá, se ela decidir e estiver autorizada a fazer isso. Mas, tem certeza? Estão todas as pessoas prontas para deixar suas cabanas por casas melhores? Eu digo, não. Deixe-me no meu lugar em que estou acostumado. Sim, isso é adorável, mas prefiro o meu lugar. Esta é a dificuldade. E, estou lhe dizendo, ninguém força uma pessoa no plano psíquico a permanecer em um estado, chame de inferno, se alguém quiser sair dele. Qual é a escolha dos ajudantes invisíveis? Fazer com que eles vejam condições melhores e façam a comparação. Se desejarem, isso é bom. Agora, vou contar uma história verdadeira. Minha própria experiência. Quando eu era jovem, tinha um amigo que eu amava muito. Realmente, havia muito amor entre nós. Sentávamos no mesmo banco na escola primária. Não me lembro de nenhuma vez que brigamos, enquanto os outros meninos brigavam. Quando eu fazia alguma besteira, ele encontrava uma razão. E eu fazia o mesmo porque eu amava, embora, às vezes, ele fosse um verdadeiro chato. Ele era um ano, ou algo assim, mais velho que eu. Por muitos anos sentamos perto um do outro no mesmo banco. Quando os professores queriam nos separar, insistíamos em ficar juntos. E, claro, ficávamos juntos. Terminamos a escola primária. Eu fui para a academia americana e ele foi para a escola secundária do Chipre. Quando terminei e consegui um emprego, um dia ele veio até mim e disse, olha, peça ao seu pai para me colocar no serviço público onde você e ele trabalham. Bem, ele foi contratado lá. Mas, então, percebi algo que não gostei. Ele não era exatamente como eu. Ele não se importava. Embora houvesse grande amor entre nós, ele nunca aprovou eu tocar violino. Ah, isso é uma bobagem. Quando comecei a tocar piano, deixa pra lá. Claro, eu não me importava com o que realmente o interessava. Então eu descobri. Ele estava trabalhando no nosso escritório, mas estava o tempo todo com sono. Sempre com sono. Eu pensei, o que está acontecendo com esse rapaz? Um dia, sua mãe me disse que ele estava sob uma paixão muito ruim. Ele estava jogando. Claro, eles não estavam jogando com muito dinheiro, mas ele estava encontrando muito prazer nisso. Agora, em nosso bairro havia uma cafeteria, não maior que esta sala. Cerca de 4 ou 5 mesas com um pano verde sobre elas. As pessoas iam lá para jogar. Durante o inverno, havia uma atmosfera tão sufocante lá dentro, que eu disse à mãe dele, e sim, eu vou lá ver o que ele está fazendo lá. Uma noite, às 2 horas, levantei-me, saí de casa e fui até lá. Encontrei-os jogando. Discutindo. Eu não conseguia entrar naquela cafeteria. Você poderia escrever seu nome na fumaça que eles estavam respirando. Eu disse, como as pessoas conseguem viver aqui dentro, e disse a ele, e venha, vamos embora, você precisa dormir. São 2 horas da manhã. Ele disse, e deixe-me terminar e depois vou. Não, eu vou ficar, mas, do lado de fora. Embora fosse inverno, preferi ficar do lado de fora do que naquele lugar. Em 1/4 de hora, ele disse, e sim, minha mãe te mandou aqui. Sim, ela mandou. Você precisa dormir. Agora entendo por que está com sono o dia todo. Fui obrigado a levá-lo para o meu departamento para que os outros não o vissem dormindo. Não sei se isso foi correto ou errado. Isso continuou por 2 anos. Em 2 anos, ele começou a tossir muito. Eu disse a ele que precisava ir ao médico. Ele disse, não, eu não quero ir. Um dia, ele tossiu sangue no lenço. Então, eu disse, olha, é algo sério. Eu o levei ao médico à força. O médico me disse, consumo. Tuberculose. E, veja bem, é contagioso. Você pode pegar. Está bem avançado. Bem, isso significava muito. Significava que o governo o levaria para uma colina próxima para viver em uma tenda, longe de outros homens, para não passar a doença. Perguntei ao médico se ele manteria isso em segredo. Ele disse, não. Sou obrigado a contar ao governo. Bem, eu o levei para casa. Fiquei muito triste. Claro, o governo lhe proporcionou uma tenda bastante confortável e o levou para fora da cidade. Claro, sua mãe o acompanhou até lá. Ele viveu lá, ansiando por aquele quarto na cafeteria. 6 meses depois ele morreu. Passou desta para melhor, deixando sua mãe em uma condição desesperadora. Essa história que contei aconteceu 40, 50 anos atrás. Talvez mais. Agora o visitamos com os ajudantes invisíveis. Onde?
Claro, aquele lugar, aquela loja, não está mais lá no plano material. Há uma grande construção lá agora. Mas, no plano psíquico, aquele lugar ainda está lá. As mesmas cadeiras. As mesmas mesas meio quebradas e tudo. Há recém-chegados, talvez de outros lugares, principalmente falando a mesma língua. Quando fui lá com alguns ajudantes invisíveis pela primeira vez, eu disse, não, fiquem fora. Eu irei sozinho. Eu fui e o chamei pelo nome. Ah, não, você veio me perturbar de novo. Bem, eu disse a ele, olha, querido, quando eu te perturbei? Anteontem. Tantos anos, mas para ele foi apenas anteontem. Eles estão perdendo a noção do tempo. Este é o mundo quadridimensional. É a mudança na concepção de tempo e espaço, não de lugar. Eles constroem um lugar e vivem nele. Aquele lugar era sua concha. Ele estava nele. Ele não conseguia ver o ambiente ao redor no plano psíquico, que, eu digo, é bonito. Mesmo como pecador, até os lugares que você considera infernos são bons e bonitos. No entanto, cada um lá está fechado em sua concha, vendo as coisas como as sente. Esta é a diferença do mundo material. As pessoas estão vivendo no que chamamos de suas conchas. Então, eu disse a ele, você vai me acompanhar? E eu o levei para um lugar muito adorável. Muita luz. E, pensamento é som. O que você pensa, você pode criar. Bem, eu tinha em mente a Nona Sinfonia de Beethoven. A Sinfonia da Alegria. Eu estava cantando e ele estava ouvindo. Esta é uma habilidade que você pode usar no plano psíquico. E eu o levei para o lugar de seu nascimento. Ele ficou lá e me disse, vamos ficar aqui por muito tempo? Ele ouviu pessoas chutando latas. Naquele momento, a sinfonia estava triunfante e ele pensava que havia pessoas chutando latas. Não, deixe-me ir terminar meu jogo. Eu tentei, fazendo comparações, fazê-lo mudar. Isso não foi possível. Ninguém o proíbe de viver uma vida melhor. Mas, este é o seu paraíso. O que é meu inferno é o paraíso dele. O paraíso de um homem pode ser o inferno de outro. Ainda assim, não é o mesmo no plano material? Você tem muitos, muitos exemplos assim. Então, o que é o plano psíquico? O que Cristo disse sobre este plano? Ele disse aos seus discípulos antes de ser levado para ser crucificado, na casa de meu pai há muitas, muitas moradas. Eu vou lá preparar uma. Ter um lugar para vocês. Ele disse isso em grego porque estava falando a língua grega. Ele pregava em grego, em aramaico e, às vezes, em latim. Ele disse isso em grego, stonitoku patrosmu polemonei isin. E pavo mazetopon imas. Na morada de meu pai há muitas mansões. Eu vou preparar um lugar para vocês. Agora, no plano psíquico, existe tudo o que existe no plano material e muito, muito mais que não existe no plano material. O que é o plano material para nós? 1/3 da superfície do planeta, quantos milhares de quilômetros, e, na superfície. O que é o plano psíquico agora? Eu disse que a Terra está nele, a superfície da Terra e muitos milhares de quilômetros ao redor da Terra, e todo esse espaço contém todos os planos e subplanos do mundo psíquico. Então, os planos psíquicos existem em todo esse lugar. É uma questão de sintonizar-se para se encontrar lá. Isso é o que forma o mundo quadridimensional e a mudança na concepção de espaço e tempo. Esse mundo é irreal? Ou nosso mundo material é mais real? Porque é tangível, podemos tocar nas coisas e encontrá-las como sólidas, líquidas, etc. No entanto, no plano psíquico, você tem a mesma coisa. Você tem os sólidos. Você tem os elementos. Você tem os líquidos. Só que os sólidos, os líquidos e tudo mais são um pouco diferentes. O que significa, se sua mão vibra na mesma taxa de vibrações que algo, você toca e é sólido. No entanto, você pode passar sua mão psíquica através de um objeto material sem que esse objeto represente um obstáculo. Porque está em uma taxa de vibração diferente. Agora, o que é sólido? Digamos que sua mão vibra em 5, tudo ao seu redor que vibra em 5 é sólido para você. O mesmo acontece no plano psíquico. Você se encontra no plano psíquico com um corpo vibrando em uma taxa diferente de vibrações. Assim, de acordo com a taxa de vibrações, você tem os sólidos, os líquidos e tudo mais. Com uma única diferença. Se, no plano material, você se jogar no mar ou em um lago, você se afogará porque depende do ar que respira. Claro, você não pode respirar a água. Você se afogará. Isso não acontece no plano psíquico. Nele, você pode ir ao fundo do mar e se sentir à vontade, porque você não precisa respirar ar para viver. Você não tem pulmões? Se você pensa que tem, você tem. É uma forma de pensar. Mas, na realidade, você não precisa de pulmões. Você não está respirando? Se está acostumado a respirar aqui, sim, você se sentirá respirando. Mas, não há necessidade de ter pulmões. O corpo psíquico não é como o corpo material. A vida lá é muito mais fácil. Você precisa se alimentar no plano psíquico. Você sente fome? Se você pensa que sente fome, você sente fome. Mas, você não precisa comer nada, porque seu corpo psíquico está respirando a atmosfera psíquica que é luz. Eu preferiria chamá-la de uma substância eletromagnética. É muito mais próximo de nós entendermos. Ninguém precisa comer para viver no plano psíquico.
No entanto, as pessoas estão comendo lá da mesma forma que fazem aqui, por meio de seus pensamentos. Portanto, o pensamento no plano psíquico cria formas e condições. É difícil explicar mais sobre o plano psíquico. No entanto, eu digo, o plano psíquico é um lugar onde se pode viver e desfrutar mais facilmente, e se sentir feliz, se assim desejar. Se não estiver sobrecarregado com suas próprias emoções fortes, fraquezas e ódios. O que é o plano noético? O plano psíquico é de 4 dimensões. O que é o plano noético agora? O mundo mental no qual todo o sistema solar flutua. Há mais luz. Muito mais luz. Não há mudança na paisagem e no lugar. Um indivíduo que passa do plano psíquico para o plano noético verá isso como mais luz. Suponha que seja 6 horas da manhã. Não há luz. É apenas o amanhecer. Você está aqui e pode ver as coisas com a luz artificial. Se você tiver uma lâmpada, pode ver as árvores do lado de fora. Então, o sol nasce. E agora você vê tudo à luz do sol. As mesmas coisas. Isso é a passagem do plano psíquico para o plano noético. Nenhuma mudança de cenário. Mais luz. Mais alegria. Mais compreensão. Agora você conhece as coisas à luz. Antes, quando você tinha uma lâmpada, não conseguia se concentrar adequadamente nas coisas e conhecê-las. Esta é a mudança. E isso é o que você chama de a segunda morte. A segunda morte não é dolorosa. É agradável. Talvez eu esteja revelando muito mais do que deveria. Desejo que você viva superconscientemente para poder desfrutar desse tipo de vida. Agora, a diferença do mundo material. O mundo psíquico está entre os dois. Você pode desenvolver sua superconsciência no plano psíquico. Viver em 2 ou 3 subplanos ao mesmo tempo. Mas, eu não consigo explicar como. Você pode fazer isso. Mas, mesmo no plano material, um místico, desenvolvendo sua superconsciência, pode estar em muitos lugares no plano material ao mesmo tempo, o que é algo muito difícil para um homem, concentrado em um só lugar, entender. Nos outros planos, a vida é mais plena. Não só é possível, mas, mais fácil. Então, você se aproxima do eterno agora. O que significa que quando você vai para o plano psíquico, você toca a consciência cósmica, que está até aqui, em toda parte, mas você não pode contatá-la. Não é uma questão de lugar. O que significa, o senso de passado, presente e futuro não é tão intenso para você. Isso significa que na quinta dimensão o significado do tempo muda. E, também, o significado do espaço. Então, o que é tempo e o que é espaço? Zeit ist eine Illusion. Também a Raum é uma ilusão. Sinto muito que não posso simplesmente te contar tudo em alemão. Porque, é o Almalta que me confunde. O que você ganha no plano noético é a mudança na percepção do tempo. Para você, o tempo lá não pode ser passado, presente e futuro no sentido que você o tem agora. No entanto, há uma sensação de eventos que não são tão distantes quanto você os encontra agora no plano material. Você entra no portal do eterno agora. Isso é muito difícil de entender. O que é o eterno agora? Agora. O senso de tempo e espaço são ilusões, mas o eterno agora não é uma ilusão. É a natureza do ser infinito. Vamos voltar. Como o corpo material é construído? Se você souber disso e também como é construído seu duplo etérico, o corpo psíquico e seu duplo etérico, e o corpo noético e seu duplo etérico, você o respeitará e o valorizará mais. Quando no ser absoluto um espírito alma eu, cada um de vocês, todos nós, nunca nascido e nunca a ser aniquilado, porque o espírito alma é sempre Deus, que nunca nasce e nunca morre, decide se encarnar por sua própria livre vontade e pela vontade do ser infinito. Por quê? Para obter mais experiências nos que vocês chamam de mundos de existência? Talvez. É o plano divino. Então, o ser absoluto decide se encarnar. Um dos arcanjos, 2 bilhões de arcanjos da ordem que chamamos de tronos, muito próximo do ser humano a ser criado, se une a esse espírito alma. E esse, Metatronius, como eu chamo, trono é edificado, tornando-se um através do que vocês chamam de Et Amém, sem perder sua natureza arcangélica. E então, nesse momento, um Miguel, um Gabriel, um Rafael e um Uriel chegam. Estes são os senhores dos elementos. Na Bíblia está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É o que a Bíblia diz. Isso é verdade. Mas, para quem ele disse isso? Para esses arcanjos dos elementos. Então, cada ordem arcangélica tem nela bilhões e bilhões, além de qualquer número, de arcanjos da mesma natureza. Não há apenas um Miguel, porque, em cada um de vocês há um Miguel e um Gabriel, um Rafael e um Uriel. E, eles começam seu trabalho sob a supervisão do Espírito Santo. Qual trabalho? Oferecendo seus elementos. Miguel é o arcanjo do calor, fogo e luz. Gabriel é o arcanjo do espaço ao redor do planeta e da água. Rafael é o arcanjo da luz, eletricidade e magnetismo, ou, do duplo etérico, para nós é uma realidade agora. Uriel é aquele que mantém o equilíbrio na construção dos corpos material, psíquico e noético. Onde, nesses corpos, está Uriel? Nos duplos etéricos desses corpos, mantendo o equilíbrio. Você já pensou como é possível ter febre? Se você usar o termômetro, ele sobe para 39 a 40 graus Celsius. De onde vem esse calor? Quem te dá esse calor e para quê? Isso é um mistério.
Mesmo se você perguntar a um cientista agora, ele lhe dará apenas teorias e duvidará. Esse é o trabalho de Miguel, Gabriel e Rafael para manter em boa ordem e boa saúde seu corpo material. Como? Aquecendo suas células sanguíneas e vasos sanguíneos para matar outros organismos, micro-organismos. Claro, a ciência ortodoxa sabe disso, mas não pode explicar como, ainda. Outro dia eu perguntei a cientistas, médicos, por favor, expliquem-me o que é metabolismo, anabolismo e catabolismo. Isso acontece no meu corpo, no seu corpo, no corpo de todos, mantendo o equilíbrio. O que é metabolismo? Você acha que eles sabem? Algum dia saberão, porque a ciência ortodoxa está fazendo progressos constantes. Agora, nos corpos, nos duplos etéricos dos corpos, o material, o psíquico e o noético, o Metatronius é seu anjo da guarda. Todo ser humano tem um anjo da guarda. Esse não é o seu chamado eu superior. Ele é um arcanjo diferente da sua alma espírito eu. Por amor, esse anjo da guarda é edificado a você. Quando você diz que ninguém pode ouvir ou ver o que você está fazendo, você está enganado. O anjo da guarda sabe de tudo e, às vezes, quando você exagera, ele interfere. Isso é o que você chama de aguilhões da consciência. Você já analisou o que são os aguilhões da consciência que às vezes vêm a nós dizendo, e isso está errado. Você não deveria ter feito isso? É a voz dele. Agora, eu revelarei muito mais. Você sabia que está em diálogo com ele o tempo todo sem entender isso? Ele está edificado com você. Você pensa que está fazendo essa conversa com você mesmo. Apenas observe. Quando você está em meditação, em silêncio, você escuta esse diálogo. Eu te pergunto, com quem você está conversando? Comigo mesmo. Não é com você mesmo, é com seu anjo da guarda que você está falando. É por isso que eu digo para ouvir sua voz interior e consultar esse arcanjo superinteligente que te ama. Então, todo ser humano tem um arcanjo. Esse arcanjo está construindo nossos corpos? Não. Esse arcanjo está supervisionando nossa personalidade e não nossos corpos. Nossos corpos são supervisionados pelos senhores dos elementos, terra, fogo, água e éter. É assim que um corpo material, psíquico e noético de um homem é construído. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa, você é um microcosmo, semelhante ao macrocosmo. Você é privilegiado. Você tem todos os universos dentro de você. O reino dos céus está dentro de você, diz Cristo. Dos céus? Pelo que a inteligência humana pode entender, há apenas 7 céus. 7 centros de energia representando os 7 céus. Em seu corpo material, você tem os centros de energia e consciência. Na Apocalipse de João, ele fala sobre as 7 igrejas, depois, 7 lâmpadas e depois, 7 estrelas. As 7 igrejas, como ele diz, significam reuniões, porque a palavra eglesia em grego significa um local de reunião para adoração. Mas, é mal compreendido pelas outras traduções da Bíblia. Reuniões? Que tipo de reuniões? As reuniões dos elementares. Estes são os centros no duplo etérico do nosso corpo material que precisamos limpar. E do nosso corpo psíquico também. Portanto, os centros de energia do duplo etérico do nosso corpo material são o que São João chama de eglesias, ou lugares de reunião. No entanto, ele também fala sobre lâmpadas. 7 lâmpadas, que são os centros no corpo psíquico. E ele fala sobre estrelas, os centros no corpo noético. É muito difícil revelar mais. Voltando ao duplo etérico do nosso corpo material, dissemos que ele é o molde no qual e pelo qual. Por que, pelo qual? Por que é? O duplo etérico do corpo material é composto pela vitalidade etérica. Vitalidade? Vida. É essa taxa de vibrações da mente que mantém em si, como eu disse ontem, o éter criativo. Além de ser um molde a partir do qual o corpo etérico e o corpo material são construídos, também é o meio pelo qual a construção é realizada. É a partir do corpo etérico que os santos arcanjos controlam tudo o que diz respeito ao corpo material. Tudo. O que queremos dizer com tudo? Cada célula sanguínea, cada molécula, cada órgão. Trabalhando neles de forma superconsciente. Você pode imaginar o trabalho feito em seu corpo material? Segundo Cristo, todos os seus cabelos estão contados e crescem matematicamente. Isso é verdade. Quanto trabalho é necessário? A sabedoria total do Ser Infinito, o Espírito Santo em um corpo humano. Eu estava conversando com certos médicos e lhes disse, e nos genitais de um homem, naquele determinado lugar, há uma pequena glândula não maior que uma semente de lentilha. Sim, claro. Qual é a utilidade dessa glândula? Realmente, não sabemos muito sobre as glândulas. Toda a vida está lá. Como assim? Eu disse, veja bem, se você tem um homem, como médico você deve saber, e ele se sente irritado. Há algo saindo que não é o esperma. O que é isso? Isso? Dessa glândula. Começa a funcionar de maneira intencional antes que o esperma saia do canal para entrar na mulher. Você sabe por quê? Sim, observamos isso. Quando um homem está irritado, isso vem primeiro. Definitivamente vem primeiro. Por quê? Eu disse. Não sabemos. Você não sabe que na urina há amônia e que a amônia é o veneno mais forte que matará todos os espermatozoides vivos? Então, isso deve ser coberto antes que o esperma saia para entrar na mulher e não ser morto. Eles estavam me olhando.
Você examina um homem, seu esperma, e diz que ele está bem e pode ter filhos. Então você examina uma mulher e ela está bem também para ter filhos. No entanto, eles não têm filhos. Por quê? Porque, de acordo com a vontade de Deus, essa glândula não funciona e, quando o esperma sai, é morto. O esperma está morto antes de entrar no útero. Eles se olharam. Simplesmente não consideramos isso. Então, aquele líquido é a vida total. Não é a providência, eu disse, do Deus Todo-Poderoso, cobrir aquele canal com essa substância para que o esperma passe com segurança sem ser morto pela amônia? Eles disseram, você sabe que está nos confundindo? Por que eu os confundo? Estudem essas coisas. Mas, como você sabe? Porque eu vejo. Posso ver onde vocês não conseguem ver. O que significa, naquela pequena coisa está a sabedoria total do ser infinito, se você pode ver a sabedoria total. Eu disse que uma das qualidades que um místico deve ter em mente é o que eu chamo de observação. Observação significa, nada escapando à sua atenção. Veja tudo e tente entender o que é, concentração simplesmente não é suficiente. A concentração deve ter com ela, observação. Essas são as qualidades que um buscador da verdade deve ter. Eu disse em uma lição que um místico deve ser um ponto de interrogação ardente. Por quê? Ele deve esperar obter uma resposta, porque a ele deve saber que. Entender como a cura ocorre em diferentes corpos. Muitos pensam que a cura ocorre através da transmissão do que eu chamo de vitalidade etérica, energia. Isso pode ser feito passando energia através das mãos, dos olhos ou do pensamento para outra pessoa. Esse é um método. O que você está fazendo é simplesmente transferir energia para os arcanjos, que trabalham com ela em um corpo, com uma personalidade vivendo nele, que esgotou toda a vitalidade. Chamamos isso de cura. Você também pode fazer isso com seu conhecimento e visualização criativa, não fantasia ou imaginação, passando a substância etérica para a pessoa. Isso é mais eficaz. Além dos arcanjos dos elementos, você tem seu próprio trabalho nisso, e eles o apreciarão. Isso se refere à cura do corpo material. É mais difícil quando se trata do corpo psíquico, ou da personalidade de um homem. Você pode fazer isso com o que chamamos de psicanálise. Qual é a energia etérica que você dá a um indivíduo sofrendo em psicanálise e por que muitos psiquiatras não têm sucesso e alguns místicos conseguem? Porque a vitalidade etérica no mundo psíquico é assimilada da mesma maneira que o corpo material assimilaria energia, mas agora há interferência. No corpo material, os arcanjos não contrariam e os indivíduos recebem a energia, enquanto na personalidade de um homem, as pessoas a rejeitam por não entenderem, por estarem sob a influência e os impulsos dos elementares, o que cria essa perturbação. Portanto, é muito mais difícil lidar com a personalidade de um homem do que com o corpo de um homem. O que você pode fazer? Nesse caso, você deve cooperar e solicitar a cooperação da personalidade da pessoa para ajudá-lo, para que ambos trabalhem juntos. Lute contra esses elementais, para afastá-los à sua maneira. Esses elementais, como dissemos, compõem seu egoísmo, ideias fixas que ele já possui. Não tente combatê-los. Você os fortalecerá. Não peça para ele lutar contra eles, ele os fortalecerá. Tente fazê-lo entender a situação. Quando ele entender a situação, você o ajudará a lutar contra eles, não dando atenção. Claro, isso é muito mais difícil de fazer como psicanalista, um verdadeiro psicanalista. Os psiquiatras atuais, e há muitos deles em nossos círculos, usando os novos métodos agora, não deixam a pressão sair. O que significa que eles perguntam ao paciente o que o perturbou na infância ou quando era menino e, então, trazem à superfície o que o estava perturbando. Nada mais prejudicial. Você fortalece esses elementais. Você os traz à superfície e os fortalece. Esse não é o nosso método. Nosso método é fazer com que ele não se esqueça, porque isso não é possível, mas não se preocupe mais com eles. Ensine a natureza disso e então desenergize-os, não dando mais atenção. Então você terá sucesso. Isso significa que, para trabalhar em tal caso, você deve ter a cooperação da pessoa a ser ajudada. Caso contrário, você não poderá obter resultados. Isso é para as feridas psíquicas causadas pelas ideias fixas ou por esse tipo de elementais. Ainda assim, devemos conhecer a natureza desse tipo de elementais e isso requer estudo, observação e meditação apenas para conhecer a natureza do desejo, a natureza das emoções. É necessário muito estudo para obter o verdadeiro conhecimento sobre isso. Você sabe quantos foram levados para hospitais psiquiátricos? Muitos que viveram em hospitais psiquiátricos por meses estão vivendo agora com suas famílias na sociedade. E, o que eu faço? Proíbo mencionar, falar sobre isso. Porque, ao fazê-lo, eles podem fortalecer isso novamente. Pode dar vida a isso novamente. Você deve desenergizar esses elementais torturadores. Isso diz respeito ao corpo psíquico. Quando digo psíquico, não quero dizer a alma. A alma de cada homem é pura e saudável. Agora, o noético, que na realidade é psiconoético, uma mistura de emoção e pensamento. Isso é muito, muito mais difícil de lidar, porque um homem que sofre disso é tão egoísta que não quer ser enviado a você ou abrir mão do que acredita ser. Realmente, acredite-me, isso é uma doença muito mais séria para um homem, pensar muito de si mesmo. Ele não pode ser ajudado com facilidade. É por isso que a primeira coisa que fazemos em nossos círculos é matar o egoísmo e aniquilar esse tipo de adoração pessoal, que é muito perigosa. Porque, se você desenvolvê-la, como se livrar dela?
É por isso que Cristo ensinou as pessoas a humildade, até adorando seus discípulos e os beijando. Porque, acredite-me, esse tipo de doença mental, o superegoísmo, não é fácil de lidar. Talvez algumas pessoas possam tê-la de uma maneira gentil e nobre, não como um demônio torturante, mas como um anjo. Elas não estão sob seu fardo? Alguns de vocês que visitaram Sai Baba o adoram, porque ele quer adoração. Pode ser que você não goste do que eu vou dizer agora. Um de seus discípulos veio até mim, ele me envia pessoas apenas para ver, e me perguntou, qual é a sua opinião sobre nosso mestre, o Avatar Sai Baba? O que eu disse? Eu o amo muito. Mas... Ele perguntou o que é esse mas. Estou dizendo, se eu tivesse um lindo rouxinol em uma gaiola bonita com fios de ouro e diamantes, cantando bem e sendo adorado pelas pessoas ao seu redor que apreciam isso, e se eu tivesse um corvo preto em outra gaiola com fios enferrujados, é claro que as pessoas não gostariam de ir ouvir o corvo. Elas iriam ao rouxinol e amariam sua canção. Diga a Sai Baba, e uma gaiola é sempre uma gaiola. Ele disse, sim, entendo. Seja com fios de ouro e diamantes ou com um enferrujado, uma gaiola é sempre uma gaiola. Outra coisa, que talvez ele esteja no topo, mas há um peso pesado sobre seus ombros. O que é isso? Eu lhe disse, o Avatar Sai Baba. Que ele jogue fora esse Avatar Sai Baba para se libertar. Não estou acusando o Sai Baba. Eu o amo. Mas, ele acredita em si mesmo algo que eu nunca gostaria de ter para mim. Talvez porque somos cristãos, não somos hindus. E, os cristãos, seguindo Jesus Cristo, devem ser humildes. Essa é a nossa diferença. Claro, é aceitável sentir assim. Se esse é o paraíso dele, por que não aproveitar? Se ele sente paz dizendo eu sou Deus e sei disso. Vocês também são deuses, mas não sabem. Se ele sente que é Deus dessa forma e sem inveja. Mas, eu estou dizendo a você, e isso é uma barreira para ele. E, também estou dizendo, que a pior coisa é a adoração pessoal. Se alguém aceita isso, é o maior dano que você pode fazer a uma pessoa adorar ela. Ame-a. Todos precisam de amor, não adoração. Tenha isso em mente. Claro, cada um tem sua própria maneira de pensar, sua própria maneira de sentir. Eu o amo. E, tenho certeza de que ele me ama muito. Agora, sobre a cura, dissemos que alguém deve praticar, e praticar, e praticar, para adquirir a habilidade de ser mais útil para os outros. Pratique dominar o duplo etérico, a energia de cura. Vou colocar em termos mais simples. Domine e adquira a habilidade de entender emoções, desejos, a condição em que a pessoa se encontra. Não tente trazer à tona novamente as coisas que a estavam torturando. E, ao explicar, ajude essa pessoa. Para as feridas mentais, temo que haja menos sucesso. Além disso, aqueles que sofrem com isso nunca virão pedir sua ajuda. Eles apreciam isso. Sim.